Nós temos o nosso companheiro hoje, o Alfredo, que vai nos falar sobre o otimismo da transição planetária. Boa noite. Muito bom estar aqui. Que a paz do Cristo nos envolva para que a nossa noite seja de aprendizado. Essa conversa de hoje começou a ser gestada no final do ano passado, quando é natural no final do ano fazermos um balanço do que foi o ano. E o ano passado foi um ano complicado para o país. E muitas pessoas também chegavam a essa mesma conclusão e viam que 2016 ia ser mais complicado ainda. Então, começamos a falar, não, mas gente, mas nós precisamos estar otimistas, né? E eu pergunto para os senhores, quem aqui está otimista em relação à situação do país, em relação à situação do mundo, em relação às suas vidas pessoais? Quem está otimista pode levantar a mão. Pessimistas? Alguns pessimistas, alguns indecisos, não, mas muitos otimistas, isso é muito bom. Para aqueles pessimistas ou indecisos, hoje nós vamos procurar criar um pequeno estresse, criar um pequeno incômodo para levá-los a reflexionar e a pensar sobre essa questão do pessimismo, né? É muito fácil, quando nós abrimos um jornal, assistimos uma televisão, vemos as notícias que vêm por aí, nós nos abatermos e acharmos que as coisas estão ruins. Nós vamos também estudar um pouco sobre isso. Então, a proposta de hoje é contrapor fatos atuais, elementos da doutrina espírita, da codificação e dos livros trazidos por Divaldo, os últimos livros dele que falam sobre a transição planetária e o amanhecer de uma nova era, que nós vamos estar tratando para tentar mudar essa situação e que todos saiam mais otimistas daqui hoje. O espírita, ele tem uma visão diferente. Aquele espírita que estuda, ele entende o ontem, o hoje e o amanhã de uma forma diferente, pelo motivo de acreditar na lei de progresso, lei de ação e reação e na lei de reencarnação. Como é o ontem para o espírita? O ontem, nós sabemos que as nossas encarnações começaram em mundos inferiores. Nós estamos agora no mundo de expiação e provas, mas as nossas primeiras encarnações foram em mundos inferiores. Como são mundos inferiores? São mundos onde a vida é quase que toda material. A vida é selvagem, ela aproxima-se dos animais. Os instintos e paixões predominam. Não há senso de justiça, delicadeza. Os conflitos são resolvidos pela força bruta. E a vida moral é quase nula. Então, vive-se, os humanos que vivem num planeta inferior, no mundo inferior, eles se assemelham muito à vida de um animal. Existe vida moral, mas ela é quase nula. E grande parte do tempo se gasta na busca da sobrevivência, tentando sobreviver. É muito fácil nós pensarmos numa imagem para descrever esses mundos inferiores. Essa imagem do selvagem. No nosso mundo hoje, nós temos sociedades que vivem próximo a isso? Muito próximo, né? Alguns indígenas, alguns povos têm uma vida mais rudimentar que estão assim. E nós vamos falar de todas as graduações de mundo. A primeira é essa. Depois, nós chegamos no hoje, na nossa situação atual, que é o mundo de expiação e provas. E é importante dizer, quantos mundos nós aprendemos que tem na codificação? 5. O que a gente já passou, inferiores. Nós estamos em expiação e provas. Depois vem regeneração, felizes e celestes. A gente ainda está no segundo, né? Então, é meio que normal, a gente já, o espírito está aqui raciocinando. Se eu estou no segundo de 5, é normal que a coisa não esteja assim muito boa por aqui, né? Isso não quer dizer que eu deva ser pessimista em relação a isso. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos falam, mas o que acrescentar a vocês que moram aí, que vivem aí? Vocês sabem muito bem descrever o mundo de vocês.
E eles vão ressaltando alguns pontos. O mal predomina. A sociedade é construída em bases egoístas. O forte explora o fraco. O meu é mais importante do que o nosso. Todo mundo reconhece o planeta Terra aqui? O Brasil? Santa Catarina? Balneário Camboriú? Sua família? Né? Se no todo nós somos assim, é porque quando nós vamos lá chegando no indivíduo, o indivíduo é assim. Essa é uma característica do nosso mundo. Nós precisamos do mal para sentir o bem, da dor para valorizar a saúde, da sombra para entender a luz. Então, olha só. Então, no nosso nível evolutivo, raciocinem sobre isso, raciocinemos sobre isso. Ah, tem tanta dor, tem tanto mal por aí. Pois então, mas esse mal, ele nos tem uma utilidade. No nosso estágio, nós ainda precisamos desse contraste para valorizar o que é bom, valorizar o que é belo, valorizar a saúde. Às vezes nós estamos saudáveis, abusamos, daí ficamos doentes. Daí a doença vem, é um castigo a doença? Não, é uma consequência e ela vem lembrar, rapaz, precisa cuidar, você não ganhou saúde para abusar dela, você ganhou saúde para outras coisas. E uma característica do mundo de expiação e provas é a questão do intelectual, do raciocínio. O intelectual é bastante desenvolvido. Então, por esse desenvolvimento intelectual, técnico, nós nos diferenciamos grandemente dos mundos inferiores. Certo? E, nesses mundos, nós temos aqui encarnados espíritos de todas as ordens. Essa classificação, aliás, dada por Kardec, pelos espíritos, ela é mais didática do que outra coisa. Então, no nosso mundo, nós encontramos povos selvagens e encontramos alguns povos que já estão mais adiantados na escala também. Então, está tudo meio misturado aqui. Só que, na grande média, nós somos isso daqui, egoístas, que pensamos mais no nosso do que no do outro. Recentemente, por motivos profissionais, tivemos a oportunidade de conhecer mais de perto a sociedade da Dinamarca. E é impressionante. Nós vamos falar aqui do mundo de regeneração, eles são uma sociedade menor, mais organizada e que tem muitas características já de um mundo de regeneração. Mas, como a gente fala, né? Existem esses contrastes muito fortes no nosso mundo. E, se nós formos escolher uma figura para representar o nosso mundo, seria mais interessante nós contrapormos essas duas figuras aqui. Enquanto nós temos, em alguns lares, uma mesa farta, às vezes até com desperdício, ao lado nós temos isso daqui. E, às vezes, nem tão longe. Em alguns pontos abunda, em outros pontos falta. É ruim isso? Não sei. Para o nosso estágio evolutivo, é necessário isso para a gente aprender, para a gente valorizar o que é bom, o que é correto. A gente ainda precisa dessas experiências. Então, mais do que a pergunta é bom, é ruim, a pergunta é o que eu faço com isso? O que eu faço sobre isso? Já que eu estou experimentando este mundo, o que fazer para que esse mundo seja diferente? Mas, se nós parássemos por aqui, não ia ter muita razão para ser otimista, né? Então, o otimismo do espírita vem por quê? Eu entendo o ontem, eu estou entendendo hoje, e eu já estou enxergando lá na frente o que vem. E o que vem lá para frente é um pouco difícil a gente trazer uma imagem. Para o mundo inferior, que a gente já passou, e para o mundo de expiação e provas, foi fácil trazer uma imagem. Para os mundos para frente é difícil, porque nós não temos ainda tutano, a gente não tem experiência, a gente não tem comparativo para poder mostrar. Então, uma sugestão é mostrar a alvorada. Quem aqui prestou atenção no pôr do sol hoje? Parece que tiramos uma foto para colocar aqui para vir, né? Estava um pôr do sol lindo hoje. Assim, ó. Então, essa é o que a gente vai mostrar os próximos mundos, as características, e vocês vão notar que as coisas vão ficando cada vez mais claras, cada vez mais bonitas. O próximo, como vocês lembraram, é os mundos regeneradores. Mundos regeneradores
é praticamente uma transição, né? Onde os espíritos recuperam forças para seguir nas provas. A equidade preside as relações sociais, ou seja, as sociedades já existe uma preocupação na justiça. Na fronte dos homens está escrito amor. O fardo material pesa menos. O homem ainda é falível. Mal ainda existe, mas o bem e a intenção da busca de Deus prepondera. Então, ainda tem uma vida material, ainda tem expiação, ainda tem provas, só que o material influencia menos, então as expiações são menos dolorosas. Para nós que estamos aqui, a vida ali já é um paraíso. Né? Tudo é mais fácil. A locomoção, né, os sofrimentos são menores, mas nós ainda não estamos mais sujeitos àquelas paixões que aqui, né, nos enseguecem, e aqui a gente já começa a vislumbrar com maior certeza o que vem pela frente. Ali fica mais fácil a gente ser um pouco mais otimista. E depois nós passamos para os mundos felizes, onde a vida é praticamente material, mas ainda é material. Não há dores físicas, a locomoção é rápida, alguns têm mais, mas a ninguém falta o necessário. E a autoridade é puramente mérito, há apenas o bem. Então, aqui já não há mais expiação nenhuma. Aqui é o primeiro dos níveis de mundo onde só há provas. E nesse mundo aqui, o não progredir já é uma fonte de sofrimento. Porque você antevê muito claramente o que falta para você chegar na sua perfeição relativa em relação a Deus, e essa é a preocupação principal dos humanos que ali estão. E finalmente nós chegamos nos mundos celestes habitados pelos espíritos puros. Ali então não há nada nem a expiar, nem a provar. Os espíritos já chegaram à perfeição relativa em relação a Deus. E daí vão fazer o quê? Vão descansar? Não, né? Daí vamos continuar trabalhando para puxar essa turma toda que vem atrás nós, né, para perto. Então, conforme você vai chegando para frente, você vai ajudando os que estão atrás. Então, vamos lá. O hoje. Vamos entender então melhor esse hoje. O hoje é esse negro que está ali? Não, nós estamos na penumbra. Nós olhamos para trás, tem aquela escuridão dos mundos primitivos. Só que nós já estamos vendo o amanhecer e já enxergamos quanto vai clareando lá para frente. Então, o hoje é uma abençoada oportunidade. Nós vivemos uma transição. Essa transição é um momento de renovação do planeta. É um momento áureo para nós, trabalhadores da última hora. Todos nós que tivemos a saúde, as condições físicas, emocionais, psicológicas, de aqui estar, na casa de Jesus, recebendo essas notícias que o plano espiritual traz para nós, através dos livros de Divaldo, nós somos abençoados. Nós não podemos ser pessimistas. Nós precisamos o quê? Vamos ver aqui. O que define essa questão do pessimista? Pessimista é aquele que está enxergando hoje apenas, sem aprofundar a análise, sem conseguir dar um passo para trás e enxergar a grande figura. O pessimista, ele está focando na dor e querendo se livrar dela. Talvez o pessimista dê um valor para a dor que ela não tem, ou um valor equivocado. Dor, ela não vem para a gente para você querer se livrar dela. Ela é uma professora. E quando eu começo a enxergar dessa forma, né, eu vou mudando a minha posição em relação à história. Falta ao pessimista distanciar-se um pouco, parar um instante e olhar para Deus. E se você repetir esse exercício, sempre, diariamente, quando possível, começa aos pouquinhos, você vai automatizando e esse fardo vai escorregando. E você vai sentindo menos esse peso. Porque, como Jesus prometeu, com ele o fardo é leve e o seu jugo é suave. Vamos, então,
falar um pouco mais sobre essa questão do hoje, né? Do momento de transição. A compreensão dessa grande figura que o Espiritismo nos proporciona tem sua base na lei de progresso, que está no Livro dos Espíritos, parte 3. No capítulo 18º da Gênese, aprendemos que o nosso globo, como um ente coletivo, ele também progride. E quando se diz que o globo chegou num momento de transição planetária, de revoluções, não tem nada de místico disso. É simplesmente a lei de progresso que se aplica a todos nós, se aplicando ao globo. E ele diz mais, né? Fala das comoções e lutas de ideias, perturbações passageiras até que a transição moral seja estabelecida. Então, na Gênese, quando a gente estuda, aí ele começa a falar dessa questão dos sinais do tempo. Então, é esperado que para eu ter um omelete, eu preciso quebrar os ovos. Então, é esperado que nesse momento de transição, nós experienciemos uma mudança do que está acontecendo. E essa mudança sempre vem de uma certa bagunça, né? Quando eu estou mudando de casa, até que eu saio daqui, chego na próxima casa, essa transição ela é um pouco dolorida, dá bastante trabalho, um aparente tumulto para eu chegar lá. E quando falamos que a humanidade chegou nesse período de transformação, né? Esse período de transformação, eles estão se referindo à questão moral e à questão das organizações, e não de cataclismas que vão acontecer, terremotos, Armagedon, final do mundo, não é isso. Então, previsões que falam de datas e eventos são inacuradas e tem muita chance de estarem erradas. Então, esse momento de transição e esse mundo novo e esses sinais que vão aparecer são muito mais de ordem moral do que de ordem física. Vamos entender, então, o porquê que temos ainda os pessimistas e os indecisos, né? É muito fácil nós nos abatermos vivendo um momento desse. Vamos falar de um mecanismo que chama de moratória e prova e falar um pouco da minha história, não do Alfredo, mas da história nossa, né? Muito comum e que provavelmente alguns dos senhores passaram ou sabem de alguém que passou. Então eu estou lá, sem muita religião, passando por problemas na vida e resolvo procurar ajuda no centro espírita. Venho para o centro espírita, faço uma conversa fraterna, eles me pedem para eu assistir 5 palestras. Vou lá, assisto as palestras, volto para uma outra conversa fraterna, me encaminho para a fluidoterapia e para um curso. Começo a estudar, lá no introdutório. A minha vida melhorou, que é uma coisa. Parece que aquele centro espírita, no passe de mágica, as coisas melhoraram. E eu vou gostando, eu vou estudando, eu me torno um pregador, né? Eu quero trazer todo mundo para o centro espírita, porque se funcionou para mim, vai funcionar para minha esposa, para o meu filho, para o meu tio, para todo mundo que tem problema. E assim vai por um tempo. E depois, tudo bem, de repente eu pego e percebo que começa a voltar problema para a minha vida. E volta um problema aqui, outro ali, a coisa começa a ir mal, já não quero mais ir no centro. Mas daí eu vou na minha pequenez, na minha pouca fé, e eu reclamo com Deus. Pô, Deus, logo comigo? Eu estava me esforçando, sendo um bom rapaz, uma boa moça. Por que comigo? Não estava tudo certo? O que vocês acham? Alguém aqui já viu um caso parecido com esse? É que, na verdade, existem esse mecanismo, né, de moratória e prova. Moratória é uma certa suspensão, né, dos problemas, porque quando você está com muito problema, você não tem nem condições de sentar numa sala de aula e estudar. Às vezes a gente precisa de um certo alívio para poder estudar e estabelecer as bases da nossa mudança íntima. E depois que eu comecei a aprender, daí os problemas voltam, porque afinal de contas, os problemas são de quem? Meus. E eles estão ali para me educarem. O espírito protetor não está ali para tirar o problema da minha vida. Ele está ali para me ajudar a enfrentar. E é assim que acontece. E daí, então, momentos que eu me fortaleço e momentos que eu vou lá fazer a minha prova, a gente vai caminhando na nossa vida. E isso é válido não só
para nós, mas também para o planeta. Isso acontece no planeta. Miramês, no livro Francisco de Assis, traz esse mecanismo e mostra isso quando da vinda de Jesus. Ele diz que da vinda de Jesus, um espírito de tanta luz, por mais que ele descesse de vibração para chegar até nós, o planeta precisava dar um up, dar um upgradezinho na psicosfera do planeta. O que eles fizeram? Todos aqueles espíritos piorzinhos, vamos dizer assim, foram retirados do planeta. Jesus veio, deixou a mensagem dele, a gente ainda está brigando para entender. E depois, teve um dado momento que esses espíritos voltaram. Quando eles voltam, Idade Média. Foi complicado. A Idade das Trevas. Mas eles tinham que voltar. Eles são daqui. É problema nosso, da Terra, resolver aquilo. Daí eles voltaram. Então foi dada aquela moratória e depois veio o momento deles retornarem para nós lidarmos com isso. E nos livros de Divaldo, O Amanhecer de uma Nova Era e o Transição Planetária, mostra que também está acontecendo isso. Nós estamos nesse momento onde muitos espíritos empedernidos no mal estão tendo a sua última oportunidade de reencarnar na Terra. Essa é a tua última chance. Ou tu vai e faz direito, ou você vai ser degradado por um planeta de expiação e provas num nível um pouco mais atrasado, para que lá você seja um vetor de progresso intelectual. Porque aqui na Terra só vai ficar quem estiver interessado na própria regeneração e na regeneração do planeta. Entenderam esse mecanismo? E entenderam por que isso acaba afetando a nossa percepção do mal? Que em dados momentos na nossa vida ou na vida do globo, ele parece que está recrudescendo. Então, se eu tiver míope olhando só ali no curto prazo, eu vou ser pessimista. Mas se eu der um passo para trás e ver a figura maior, eu vou ficar mais otimista em relação a isso. Só que quando acontece isso, nós somos chamados para o bom combate. Esse combate é chamado bom combate porque é um combate onde não tem perdedores. É o combate do bem contra o mal. Quem que ganha? O bem, sempre. Se o mal ganhou, é porque ainda não chegou o final do combate. É básico, certo? E quando o mal perde, o que acontece? Aquele que era o batalhador das elites do mal, ele imediatamente se recruta no bem. Porque ele tem que começar a fazer o caminho de volta nos próprios passos dele, para poder se recompor com a sua consciência, poder refazer, toda a sua caminhada. Como Paulo, por exemplo. Como Saulo, ele tinha feito, pintou e bordou contra o cristianismo. A hora que as portas de Damasco ele acorda, pronto. Daí, naquele momento, de inimigo ele vira amigo. E nós somos convidados a esse bom combate. E é um momento de pessimismo? Não, de forma alguma. Pelo contrário, novamente nós dizemos, nós somos os trabalhadores da última hora. Nós estamos aqui convidados e muito claramente recebendo essas notícias do plano espiritual. É razão de otimismo. Pessimismo, derrotismo são fraquezas. É nós nos entregarmos, é dar brecha para o atraso. E o pessimismo que vem daquela fé raciocinada, o otimismo que vem da fé raciocinada, esse sim nos fortalece porque estamos sintonizando com o bem e nos fortalecendo. E é normal, que nesses momentos exista uma reação ao bem. Porque a hora que a turma do mal percebe que estão perdendo terreno, que não vão conseguir mais manter o seu império das paixões, as suas vaidades, aqueles chefes começam a vir e querer desestruturar o trabalho do bem. De novo, um elogio. As nossas casas espíritas são atacadas, as nossas famílias serão atacadas, nós seremos atacados. Mas sempre que eu sou atacado, é um sinal de que estou no caminho do bem, estou no caminho certo. Se eu estivesse fazendo errado, estivesse tudo bem, tudo tranquilo. Mas se eu estou sofrendo ataques, é um elogio. É porque eu estou no caminho do bem e devo perseverar.
Aliás, Francisco de Assis, no Amanhecer de uma Nova Era, diz assim, ó, uma existência sem sacrifício e sem abnegação é uma viagem sem gratulação íntima ao país da fantasia. Então, Francisco de Assis, com palavras muito bonitas, está dizendo, você não veio para a terra de férias, não é férias aí. Traduzindo, linguagem mais simples, é isso. Que a realidade demonstra a falta de significação. Fostes como nós outros. Olha que chique, Francisco de Assis nos coloca no mesmo barco que ele, que honra, né? Convidados para trabalhar na sua vinha neste momento difícil, porque estáis habilitados para o melhor combate, assessorados pela convicção da vossa imortalidade. Nós temos todas as ferramentas, são dadas para nós. É uma questão de opção a gente enxergar dessa forma. E Manuel Filomeno de Miranda nos diz, nos confirma, toda adesão ao bem produz uma reação equivalente que se faz superada pela abnegação. Ou seja, se eu estou no caminho do bem, eu posso esperar que eu vou sofrer os ataques contra o bem. E como que eu vou superar isso? É pela abnegação, é pela insistência, é pela perseverança nesse caminho. Ao invés da tristeza e desencanto que sempre tomam conta do lutador, ele deve voltar-se para a alegria do serviço, agradecendo aos céus a oportunidade autoiluminativa. Então, olha só, não é apologia à dor, não é apologia ao sofrimento. É apenas encarar o sofrimento do valor que ele tem que ter, que é educativo, que é um elogio, como falamos há pouco, colocar o sofrimento no lugar que ele tem que estar na nossa vida para que ele seja uma alavanca para me jogar para frente. E não a gente virar um bando de reclamão que, se está sol, eu reclamo que está calor. Se está chovendo, eu reclamo que está chovendo. Ah, mas agora está frio. E assim vamos, né? E se os filhos não estão em casa, reclama que está sozinho. Se os filhos estão em casa, reclama que nada para em ordem. Não para limpo. Então, daí, peraí, o que eu quero, né? Se tudo estou sempre reclamando, e a gente acaba e reclama do governo, e reclama da economia, agora o dólar está muito alto, agora o dólar está muito baixo, e de reclamação em reclamação, nós vamos sintonizando com quem? Quando a gente devia acordar de manhã, dar aquela espreguiçada, consegui abrir o braço. Então, sinal que eu estou vivo, não estou em nenhum caixão, já comecei bem o dia. Legal. Agora eu vou sair da cama, pé direito, bom dia. Bom dia, obrigado por mais esse dia. Começar. E isso é o quê? Já começo desde manhã a estar sintonizando ali. E, finalmente, na Gênesis capítulo 18, os Espíritos nos dizem, é de notar-se que em todas as épocas da humanidade, às grandes crises sociais, se seguia uma era de progresso. É assim. Vamos ver com a ascensão e queda de Roma, vamos ver depois com a Revolução Francesa, Revolução Industrial. Então, se a gente vai analisar historicamente o que acontece com a humanidade, aí fica claro isso, que sempre que tem esses momentos de crise, de abalo, dali surge algo melhor, surge algo mais positivo. E é esse momento que nós estamos vivendo. E aí? Todo mundo mais otimista? Mas fico feliz. Essa é a ideia. Vamos lá, então. Agora, vamos falar um pouco da questão dos sinais dos tempos, para reforçar, para embasar com o que está na codificação, que nós realmente vivemos esses sinais dos tempos. Primeiro é essa efervescência, essa aspiração indefinida por alguma coisa melhor, de certa necessidade de mudança. Começa como uma surda agitação e depois por atos que levam às revoluções sociais. Também tem a sua periodicidade como as revoluções físicas. Isso é o espírito Arago, no item outro do capítulo 18 da Gênese, nos falando. E quando chegar esse momento, vem a questão dos emissários.
No Amanhecer de uma Nova Era, no capítulo 16, nós aprendemos sobre o Santuário da Esperança. O Santuário da Esperança é uma colônia espiritual que recebe irmãos de Alcione, né, de um outro sistema, que eles vêm como missionários para ajudar o nosso progresso. Vocês estão nesse momento de transição, indo para um planeta de regeneração. Então, da mesma forma que alguns vão ser degradados, que não vão poder mais reencarnar aqui, os mais atrasadinhos, vêm outros irmãos abnegados de mais luz, que não precisariam estar no planeta aqui. Eles começam a reencarnar. E eles precisam, inclusive, sofrer alterações perispirituais, porque eles não eram desse orbe, eles não eram desse sistema, para poder estar reencarnando aqui. E isso acontece no Santuário da Esperança. Será que eles vão reencarnar todos no Espiritismo? Todos espíritas? Certo que não, né? Não somos só nós que somos filhos de Deus. Eles reencarnam não só no Espiritismo e não só em outras religiões. Esses missionários, eles vêm para reencarnar em todas as áreas do conhecimento. E é daí que nós começamos a ver aquilo que dizia na Gênesis sobre uma mudança moral. É a mudança na organização da sociedade. Então, quando nós vemos ONGs se preocupando com a estabilidade do clima do planeta, com a sustentabilidade, de uma forma de viver mais simples, ONGs defendendo minorias, leis que são mais justas para com todos socialmente, combate à corrupção. Isso, quando a gente vê que começa a pipocar em todos os lugares do mundo, é o sinal desse novo tempo, certo? Que é o bem dando as caras. E a gente traz até uma figurinha para mostrar para vocês aqui alguns sites e canais que a gente pode ver. Vocês já viram que tem um site que chama Só Notícia Boa? Esse daqui eu aprendi com a minha esposa. Ela que me mostrou. Vira e mexe, eu passava ali no escritório, ela estava dando uma olhada no Só Notícia Boa. Eu falei, realmente é uma dica boa, né? Você vai ver o que tem as manchetes dos principais jornais do dia e depois, para dar uma aliviada, para voltar a sintonizar, vai ver um pouquinho de notícia boa também. E a gente também vê muitos canais na internet, né? Esse é um dos que mostra os sinais dos tempos, né? Nós temos o poder se diluindo através da internet. E a facilidade de expressão de você chegar mundialmente onde você quer chegar usando a internet. E a gente vê canais espíritas, como tem o da FEB, esse Minha Nada Mole Encarnação, amigos nossos de evangelização de Florianópolis, o Educarte, que eles fizeram, gente, um jogo interessantíssimo. É um jogo de tabuleiro, que eles batizaram de Jogo das Vidas. E eles ainda brincam que está no plural para que a Estrela ou a Grow não possa processá-los, né, por plágio. E é um jogo de RPG onde você vive naquele jogo mais de uma encarnação. Então, a composição do seu personagem é a sua programação reencarnatória que você mesmo faz. Então, você vai ali, compõe o seu personagem, tem aquela vida, depois você desencarna, daí tem uma nova rodada que você está recompondo de novo, e dá para ser um jogo e dá para você usar com criança, com adolescente, até com adulto, para estar trabalhando isso. E o nosso canal dos Amigos da Luz, que a gente também traz de dica, que quem não conhece, acho que a maioria aqui já conhece, né? Todos conhecem aqui Amigos da Luz? Quem não conhece? Poxa, bastante gente, hein? Vocês precisam conhecer. Depois a gente pode até tentar passar um filme aqui para vocês. A gente podia passar um filmezinho aqui depois de uma... Vamos ver, vamos pensar. Não, mas está sem internet aqui. Muito interessante isso. Então, a internet traz muita coisa boa que a gente consegue ver. E nós selecionamos uma notícia de 2012, do Ivan, desse corredor aqui. Ó. Quem já ouviu a história do Ivan? O grande gesto dele de 2012. Então, corredor, a corrida inteira atrás desse queniano ali, o queniano claramente mostrando a superioridade física dele, e quando chega na reta final, o queniano começa a diminuir, e a torcida que estava ali fala, vamos, não chegou ainda, só que ele não falava espanhol, era uma corrida na Espanha, ele não entende. Então, o Ivan era só puxar para o lado, passar ele e ganhar.
que o Ivan faz? Ele empurrou o cara e mostrou, amigo, ali a chegada. Ó. Olha só isso. E a hora que ele acaba, ele vai falar com o jornalista, os jornalistas vão falar com ele, não sei o quê, que ele chegou em segundo. Por que você fez aquilo? Mas como assim? Mas aquilo o quê? A honestidade tão natural nesse rapaz, que no primeiro momento ele nem entendeu que ele tinha feito algo de grande, né? E depois, com a repercussão que começou a ter, ele fala, um pouco de honestidade vai muito bem hoje em dia, né? Então, é esse tipo de comportamento que mais e mais a gente começa a ver. Hoje é notícia. Faz 3 anos e pouco, vira e mexe, a gente ainda vê no Facebook, no Só Notícia Boa, estava essa notícia ainda aí circulando, a gente vê isso. Daqui a pouco não vai ser mais notícia. É isso que a gente quer. Certo? E Kardec nos fala, né? Kardec, que essa transição, Kardec já enxergava que na época dele já tinha começado. No próprio advento do Espiritismo, Kardec dizia que já era um sinal da necessidade e do início do processo para a transição, para a regeneração. Então, hoje, se a gente for analisar como os costumes, as áreas de organização da sociedade, da economia, da política estão melhorando, são claramente sinais desse novo tempo. E agora? Pergunto para os senhores. E agora? E nós na transição? E eu na transição? Agora que a gente sabe tudo isso, essa outra perspectiva, o que a gente faz? Vamos para casa, sair do centro aqui, vamos reclamar que está um frio na careca, esqueci o gorro hoje. Não, né? A gente precisa mudar. Então, vamos lá? A moral e a inteligência são 2 forças que apenas com o tempo chegam a equilibrar-se. Jesus nos faz um convite. E nesse momento, né, o convite é pela autoiluminação. Né? No Amanhecer de uma Nova Era, capítulo 9, eles dizem isso para nós, né? Que as revelações que descem à Terra com maior frequência e as informações seguras em torno do processo de mudança, oferecendo esse mundo que nos espera. Então nós somos convidados a isso. E Jesus nos faz esse convite. Como que ele faz esse convite? Para Saulo, como nós falamos, foi um evento divisor de águas na vida do Saulo. Foi um evento grande. Saulo era um missionário. Ele precisou disso para acordar e colocar toda a razão, né? A inteligência dele já estava bem desenvolvida, todo o conhecimento, toda a energia dele, que era empregada para um lado contra o cristianismo, ele mudou. Nós todos vamos receber um convite grandioso assim de Jesus? Não. A minha missão pode não ser de um missionário. A minha missão pode ser o quê? De eu ser um pai de família, uma mãe de família. É uma missão importantíssima. Aliás, já vou fazer minha propaganda para amanhã. Amanhã, harmonia familiar. Estamos estudando aqui, né? Porque a base dessa transformação na sociedade é uma família harmoniosa, uma família bem estruturada, né? Com bases cristãs. E estamos trabalhando para ajudar as nossas famílias e as famílias de todos que nos procuram. Então, quem puder estar aqui amanhã às 16h, vamos ter uma preleção sobre a harmonia e depois uma psicóloga, a Elaine, falando sobre a questão dos adolescentes, que é sempre muito interessante essa fase, né? Para não dizer outra coisa, quem tem um em casa. Então, vamos voltar aqui para a questão de Jesus nos faz um convite. Como que chega esse convite de Jesus? Chega num trânsito, num pneu furado a hora que você está indo para uma prova de um vestibular e não podia se atrasar. Chega, né, um sábado à noite, quando a gente chega em casa e tem um telefonema de um parente lá de longe pedindo um dinheiro. Às vezes é de um vizinho que exige paciência. Às vezes um companheiro de casa espírita que não concorda com a nossa visão e cria embaraços. É no dia a dia que chegam esses convites de Jesus.
nas coisas pequenas, para que nós aprendamos, através dessas pequenas dificuldades, a nos modificar, a enveredar pelo caminho do bem, não em grandes situações, em grandes escolhas, mas em como eu sou no dia a dia. Né? Nós não somos capazes de grandes mudanças. Nós somos capazes do quê? De cada dia nos propor algo melhor, pequeno, um pouco de cada vez, para que seja um pouco, porém em bases sólidas, para quando eu conquistar esse pouco, eu conquistei, eu não perco mais. Então é assim que deve ir. E quem é o nosso maior tirano? Eu vejo vocês me olhando com caras céticas assim. O que nos segura para trás? Nós mesmos. Nós mesmos. O maior tirano de nós somos nós mesmos. O Evangelho de Jesus vem nos libertar de nós mesmos. Nossa ignorância é capaz de escravizar nossa alma por 5, 10 reencarnações. E as nossas cristalizações emocionais são capazes de nos prender por séculos. Né? Ignorância a gente resolve bem mais fácil. Né? Estudando, participando de cursos, de palestras. Quantos livros espíritas bons temos aí? A gente sana a ignorância. Já vamos estar ganhando uma reencarnação. Estudando, leitura. E a questão das nossas cristalizações emocionais. A necessidade do perdão, do auto-perdão, né, para que nós não nos cristalizemos, para que nós não fiquemos presos. Né? O vídeo do Amigos da Luz dessa semana chama Prisões. E ele conta a história que muitos de nós, é uma reflexão dessa semana, não é uma comédia, não é com humor. Eu, bonzinho, certinho, eu também posso me perder. Eu também posso me aprisionar. É só eu enveredar por esse caminho das cristalizações. Nós temos a opção, nesse momento de transição, de fazer o quê? A mudança. De tomar as rédeas da minha vida. De optar por fazer o que é o correto. Por vestir a túnica dos trabalhadores da última hora e decidir que eu vou mudar minha vida. Eu vou fazer diferente. Só um pouquinho hoje, mas eu vou fazer. Vou aproximar a mim, a minha casa, de Cristo. Vivendo melhor. As ferramentas nós temos todas. Nós temos os livros, nós temos a saúde, nós temos as condições de estar aqui ouvindo, então nós temos a condição de estar lá fora praticando. Basta a gente querer. Basta nós não sermos hipócritas e estarmos enxergando defeitos nos outros e não olhando para nós. Então, pessoal, a hora é essa. A hora é mágica. O momento é maravilhoso. A gente tem que abraçar o nosso homem velho e falar, vem comigo, eu não quero ficar para trás. Eu quero estar na terra de regeneração. E você vem comigo que aos pouquinhos nós vamos se melhorar. Certo? Então essa, pessoal, era a nossa conversa de hoje. Que todos podem ir para casa, olhando para frente, para essa alvorada linda, e estarem realmente motivados e otimistas a continuar na terra como mundo de regeneração. Boa noite a todos e obrigado pela atenção. Nós agradecemos o Alfredo por essa bela explanação. Com certeza estamos mais otimistas agora, né? E essa semana será uma semana bem melhor que a semana que passou.